com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Amém, irmãos. O tema, como eu falei, os gêneros literários das Escrituras. Semana passada nós vimos sobre Salmos, sobre Provérbios e quais são os gêneros literários que esses livros, eles em destaque, foram colocados na lição passada. Eles representam o livro de Salmos, a questão da poesia, o livro de Provérbios, conselhos para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano natural, e apontando para a vontade de Deus espiritual. Nós vamos ver essa semana sobre parábolas. Como falado, foi destacado que os autores bíblicos, na lição passada, ao escreverem a revelação de Deus, fizeram uso de diversos gêneros literários conhecidos em sua época. Estudamos um pouco sobre 3 deles: narrativa, salmos e provérbios. A narrativa, eu posso dar um exemplo para relembrar os irmãos, é o Evangelho de Lucas, que foi uma narrativa de testemunhos que foram dados a eles e escritos para que se compusesse o Evangelho segundo Lucas. Então a narrativa é você trazer por escrito algo que foi relatado a ele. É uma forma de explicar o que é a narrativa. Vimos que cada tipo literário é regido por regras específicas. Um estudioso chamado Robert Stein diz que é importante que o leitor compreenda a forma literária empregada pelo autor, pois cada uma é regida por regras diferentes. Nessa lição iremos abordar mais 2 dos principais gêneros literários das escrituras, parábola e profecia. Então, irmãos, para que possamos entender de forma mais simples o que são esses gêneros literários que estamos estudando desde a semana passada, a forma de conseguirmos entender, de compreender como está sendo escrito aquele livro. Vou dar um exemplo aqui. Um gênero literário de ficção científica, ele vai falar de coisas que são desconhecidas e que vai usar o imaginário do autor para descrever. Então, por isso que é caracterizado como ficção científica. No caso daqui que nós estudamos Salmos e Provérbios, o salmista ele vai, através da escrita, buscar demonstrar suas emoções com relação à sua relação com Deus ou com os seus feitos de Deus na sua vida. Então ele transforma isso em música, em cânticos, agradecendo a Deus por todos os livramentos que Ele tem dado na sua vida e reconhecendo todos os seus feitos, glorificando a Deus por isso. Então é necessário que possamos compreender todas essas coisas para que possamos analisar um texto ou para estudar a Bíblia, reconhecendo cada gênero literário que é colocado dentro dela. A parábola. Definição de parábola. O que é uma parábola? É uma linguagem figurada mediante comparações, uma história baseada em fatos cotidianos com o objetivo de ilustrar e aclarar uma verdade. Jesus fez uso de situações da vida diária. Exemplo disso é a moeda perdida, o fermento, o filho pródigo, da natureza, da semente da mostarda, das ervas daninhas, do mundo animal, dos pássaros, dos lobos, das ovelhas, da agricultura, do semeador, do vinhedo, do joio e trigo, do comércio, moedas, senhor dos escravos e da hospitalidade, bom samaritano e hospedaria. Seguindo a tradição dos mestres de sabedoria da época, porém, superando-os em muitos aspectos, Jesus se concentrava no lado prático da vida. Então Jesus ele usava esse gênero literário de forma que viesse trazer um entendimento mais fácil para as pessoas. E ele usava do cotidiano. Se ele estava num local onde tinha muita agricultura, ele usava o exemplo da agricultura
para que aqueles que estivessem escutando pudesse ser mais fácil deles entender. É a mesma coisa de eu ir evangelizar numa obra de uma construção, a pedreiros, a mestre de obras. Eu facilitaria o entendimento deles se eu começasse a falar sobre alicerce, sobre estrutura, sobre cobertura, sobre algo que eles têm no seu dia a dia. Então aquela pregação se tornaria fácil o entendimento e faria com que aqueles absorvessem melhor qual a lição que Jesus estava ensinando. Então Jesus usava as parábolas para facilitar o entendimento, mesmo que eles não entendessem, mas tinha um motivo para isso, como é relatado no texto que nós lemos, que é devido ao endurecimento do coração deles. Eles não queriam entender, ou eles não aceitavam a pessoa de Jesus como Cristo, e por isso eles não viam, eles não escutavam, como Jesus fala aqui, dizendo que eles têm ouvido, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, porque eles endureceram o coração deles. Mas a forma que Jesus pregava através das parábolas era uma forma de pegar o cotidiano daquelas pessoas e transformar em uma história, então facilitando assim o entendimento. A finalidade das parábolas, segundo os textos de Mateus 13, 10 a 13, que nós lemos, e Marcos capítulo 4, 10 e 12, eu vou ler esse. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-lhe acerca da parábola. E ele disse: a vós vos é dado saber o mistério do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. As parábolas tinham duas finalidades básicas: revelar verdades aos crentes, aos seguidores de Jesus, e ocultar a verdade aos de fora, aos que endureceram o coração contra ela. Os mestres da lei anteriormente já haviam demonstrado o endurecimento do coração. Em Mateus 12, verso 24, diz: e Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Então esse texto mostra que os fariseus e mestres, mesmo sendo aqueles que estavam incumbidos da autoridade de ensinar ao povo, eles interpretavam ou queriam ver de uma forma que não era a forma que Deus tinha colocado a sua palavra. Em Marcos capítulo 3, verso 22, e os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsam os demônios. Então, pelo fato que Jesus pregava de uma forma diferente e verdadeira, diferente do que eles faziam, eles não tinham como replicar Jesus ou ir contra a sabedoria de Jesus, e aí eles acusavam Jesus de estar ensinando ou fazendo obras por Beelzebul ou pelos demônios. Então isso é uma forma de demonstrar o endurecimento do coração desses homens com relação à pregação que Jesus trazia. Sendo assim, não tinham condições de compreender o significado das parábolas de Jesus. O teólogo e hermeneuta John Osborne diz que nas controvérsias com os líderes e com Israel incrédulo, uma grande parte do objetivo das parábolas era esconder a verdade deles. Um julgamento divino sobre um Israel teimoso era mais poderoso do que os falsos deuses do Egito. Durante o período, a Bíblia relata que Deus endurecia o coração de Faraó. E teve uma parte que não se mais fala nisso. Foi logo no final, quando o próprio Faraó, ele sabendo do poder de Deus e reconhecendo que Deus cumpria tudo que Moisés declarava a ele mesmo assim, ele não liberta o povo de Israel, e Deus faz a profecia com relação à morte dos primogênitos do Egito. E mesmo assim, com o coração endurecido, o Faraó, na sua teimosia, agora de forma de afrontar Deus diretamente, ele não liberta o povo de Israel. E é comparado à dureza do coração do povo de Israel, que perdura até hoje. Ontem eu estava assistindo uns vídeos que o irmão José colocou lá no grupo da EBD, falando sobre os acontecimentos de Israel e a volta de Israel
à sua terra natal. E mostrava todo o sofrimento que Israel passou, isso durante o período contemporâneo. Não é mais dos escritos da Bíblia, mas sim do sofrimento que o povo de Israel passa com perseguições de outros povos tentando dizimá-los da terra. Não é uma questão de inimizade simplesmente, você fica para lá e eu para cá. Não, a intenção desses povos era dizimar o povo de Israel, acabar com ele, acabar com essa etnia que foi mais demonstrada na Segunda Guerra Mundial por Hitler, que declarou abertamente que eles deveriam ser destruídos. E tudo isso decorrente da desobediência do povo de Israel, da dureza do coração do povo de Israel. Ele tem passado por esses tipos de situações na sua existência. Mas Deus, mesmo tendo isso contra eles, ele permanece fiel à promessa que ele fez a Abraão, que esse povo ele não seria destruído e que haveria redenção para Israel. Isso vai ocorrer após o arrebatamento da igreja, quando Deus vai tratar diretamente com o povo de Israel. Então, o que eu quero trazer à tona tudo isso, para que nós possamos entender o endurecimento que Israel tem em seu coração até hoje, e que quando você vai conversar com um judeu, ouvir relatos de judeus em vídeos, eles têm vários tipos de argumentos para combater que Jesus não era o Messias, que esse homem, eles nem chamam de profeta, né? Eles falam, esse homem que vocês dizem que era o Cristo, não cumpriu isso, mas quando você olha historicamente na Bíblia, no cumprimento das profecias, detalhadamente, você vê que Jesus cumpriu todas as profecias relatadas ao Messias que viria a Israel. No entanto, parece claro que Jesus tinha um objetivo maior ao usar parábolas, desafiar o povo e suscitar-lhe uma resposta, quer dizer, provocar o povo a pensar, provocar aquele povo a analisar tudo que eles estão vivenciando no seu dia a dia com as parábolas que Jesus trazia. As multidões são forçadas a tomar uma decisão a favor ou contra Jesus. Terceira parte, princípios básicos para a interpretação de parábolas. Identifica o problema, a pergunta ou situação que originou a parábola. Um exemplo, o que levou Jesus a proferir as parábolas da ovelha perdida, da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. Eu quero ler esse texto, ele é um pouco grande, mas para que nós possamos ter um exemplo prático da parábola desses três temas, que é a ovelha perdida, a moeda e o filho pródigo. Lucas capítulo 15, versos 3 ao 31. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acenda a candeia, e varra a casa, e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a minha parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai,
dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estarás comigo, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Tudo isso que Jesus relata nessa parábola sobre aqueles que são os pecadores e que precisam de auxílio, que precisam ser salvos, foi decorrente de uma pergunta e uma indagação que eles ficaram quando Jesus recebia aqueles povos que eram os publicanos e os pecadores. E os sacerdotes e fariseus, se sentindo cheios de sua justiça, em Lucas capítulo 15, que são os 2 versículos anteriores a esse texto, eles disseram que chegavam-se a eles publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Jesus agora, naquele momento que escuta, ou em seu coração veio o intento, como ele sempre via dos fariseus, um intento mau com relação àquilo, ele levanta uma parábola sobre a salvação daqueles que estavam perdidos, e mostra que ele veio trazer salvação a este povo que ninguém dava valor, aqueles que ninguém queria. Por isso que nas cartas à igreja é falado que Deus pegou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as vis, as que não são, a que não tem valor nenhum para o mundo, que não tem valor em status social, em questão de educação ou questão de conhecimento das ciências. Deus traz para que possa confundir aqueles que baseiam-se na sua justiça ou no seu conhecimento e que querem chegar na presença de Deus por seus méritos. Nós vimos isso quando Pedro ele é preso juntamente com Silas e vão diante do Sinédrio, e quando eles fazem indicações, a sabedoria que Deus lhes dava, segundo a promessa quando Jesus fez, que não nos preocupeis com o que haveis de falar, mas que o Espírito Santo encherá a sua boca, eles ficam admirados e reconhecem que andaram com Jesus porque eram homens indultos, eram homens que não tinham conhecimento da lei, mas que falavam bem da lei. Então nós vemos que Jesus, através da parábola, ele mostra o valor do pecador, o valor daquele que está distante, e no final ele mostra o sentimento dos fariseus ou do povo judeu na sua totalidade, principalmente porque os gentios viriam também a ser salvos pela pregação do Evangelho, e mostra através do filho que ficou com o pai o ciúme de ter matado um cordeiro, de matado um novilho cevado para fazer uma festa por causa do retorno do filho que estava longe. Então mostra através dessa parábola vários pontos onde demonstra que o povo de Israel ou os fariseus tinham um sentimento errado com relação ao que Deus queria para a humanidade, e sim que ele não queria julgar a humanidade, mas sim salvar essa humanidade, como Jesus mesmo
ele falou: eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo desse período da graça. Esse é o maior objetivo da vida de Jesus Cristo. Identifica a verdade principal que a parábola ensina ou ilustra. Geralmente uma parábola ensina uma única verdade. Quando Jesus explicava a parábola, quase sempre explicava uma única verdade espiritual. Ele não costumava fazer analogias de todos os detalhes da parábola que contava. Para identificar o ponto principal da parábola, devemos levar em consideração a introdução e a conclusão dela. As introduções e especialmente as conclusões contêm as diretrizes que nos ajudam a encontrar o significado que Jesus ou o autor bíblico pretendia. Vamos usar essa mesma parábola que eu li. Vamos identificar o início dela. Tudo começou pelo questionamento dos fariseus e dos escribas com relação àquelas pessoas que no conceito deles não mereciam atenção. E Jesus, através desse início, dessa pergunta ou dessa indagação, ele levanta uma parábola onde fala do valor daquilo que estava perdido, daquilo que desperdiçou sua vida, mas que ele valoriza independente dos seus feitos. Então mostra no final, mostra o ciúme desses fariseus. Então mostra o início, o valor do pecador, segundo a indagação de quem não valoriza eles, e no final mostra o sentimento errado que esses fariseus têm com relação aos pecadores e publicanos. Então a parábola conseguimos através de identificar a verdade principal dela, através do início e do fim. Por que iniciou a parábola? Qual o centro do decorrer dessa palavra e o final dela? Aí nós podemos identificar e encontrar o significado que Jesus pretendia nos dar com essa parábola. Oi. Tem uma parábola também interessante, quando ele expulsa um demônio, e os fariseus dizem ele expulsa o demônio pelos príncipes do demônio. Aí Jesus começa a ilustrar, né? Falando sobre como é que eu posso ir contra a minha casa. Se eu fosse demônio, eu expulsaria demônio. Então um reino dividido ele não subsiste, né? Então se eu começar a lutar contra o meu próprio reino, que força eu vou ter nele? Só vai cada vez mais enfraquecer. E aí ele usa essa palavra de um reino dividido ele não pode subsistir. E isso aplicável em qualquer situação, tanto da igreja, igrejas que brigam entre si, né? uma acusando a outra, eu sou a salva, eu não sou, por causa de placa, e isso divide o reino e isso enfraquece. Por isso que muitas vezes o mundo ele coloca alguns certos questionamentos com relação à igreja por causa dessas atitudes, dessa divisão que existe muitas vezes dentro da própria igreja por doutrinas de homens e não pela Bíblia, né? Porque a Bíblia não traz confusão. Então, como o irmão Cacá colocou, né, sempre vai, através das palavras, identificando o início e o fim, nós vamos entender realmente o sentido que Jesus quisia trazer nas suas parábolas. As parábolas e o perigo da alegorização. Alguns leitores e intérpretes da Bíblia querem interpretar a parábola como se fosse alegoria, dando significado especial a cada detalhe. Antes de continuar, uma forma simples de nós entendermos as parábolas, ou entendermos textos bíblicos, lógico, alguns textos eles são alegóricos realmente, precisa de um discernimento, precisa de um estudo mais apurado, mas a Bíblia, quanto mais simples você lê-la, é mais fácil o entendimento. Não fiquem, muitas vezes tem textos que eles são diretos e que são simples, que relatam uma verdade, e tem muitas pessoas que tentam encontrar aquele subliminar, o que é esse texto que dizer entre as linhas dela. Então não precisamos fazer isso na totalidade da Bíblia. A maior parte da Bíblia ela é simples de entendimento, e quando nós fazemos isso, ela se torna aplicável. O fato de muitas vezes queremos identificar sempre algo por trás de algumas verdades que são simples, muitas vezes complica a Bíblia.
Então, existem livros que precisam realmente, o livro de Apocalipse é um exemplo, que precisamos entender as entrelinhas e acompanhar algo a mais para podermos entender o que aquele texto vem falando. E mesmo que façamos isso, ainda existem muitas teorias em si. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: não, te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se e reverenciando, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de uma íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contestaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um o seu irmão as suas ofensas. Então, qual a alegoria que, para essa palavra, identificarmos esse texto? Aqui Jesus fazia uma alegoria ao plano de salvação, sobre a dívida do homem para com Deus, e que pelo arrependimento seria-lhe perdoado todos os pecados ou toda a sua dívida, como a Bíblia fala lá em Isaías 53, que o escrito de dívida ele foi rasgado. Todo o que era contra a humanidade, Jesus, ele, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, pagou. E aqui ele mostra outra alegoria, e em Mateus 6, quando ele relata todas as questões de Deus providenciar, ser provedor de todas as coisas, ele fala sobre a questão de perdoar aos nossos devedores assim como nós os perdoamos. Então coloca uma condição de perdão de Deus a simplesmente a gente agir com perdão, então a retribuição. Então aqui ele traz a alegoria a salvação e a questão de que ele já tinha falado sobre o perdão. Então alegoricamente Jesus ele faz uma menção ao plano de salvação e também como cristão ele deve viver perdoando aqueles que o maltratam. Então esse texto é um texto que podemos analisar de uma forma que fala sobre algo mais profundo, de maior valor, como a salvação. Outras parábolas, Jesus ele coloca de forma mais simples, que fala do dia a dia, do nosso cotidiano, de como devemos nos portar diante das coisas simples da vida. No entanto, não podemos usar esses exemplos, ou esse exemplo que nós lemos, para alegorizarmos outras parábolas por conta própria. O autor inspirado controla firmemente a alegorização dos casos acima especificados. Nós, porém, não temos licença para fazer o que bem entendermos com os detalhes das parábolas. Então, a gente precisa entender, e é isso que esse tema, gênero literário, ele nos mostra uma forma simples de entendermos a palavra no tempo que ela aconteceu, o que o autor quis dizer, qual o propósito daquele ensinamento, para que não
não nos percamos no estudo da Bíblia. Não dificultemos esse ensino para a nossa vida. E sempre, irmãos, um conselho que eu sempre dou: a Bíblia, ela é aplicável em qualquer área de nossa vida, para a nossa transformação, para nosso aperfeiçoamento. Profecia, que é outra forma de gênero literário que nós vamos estudar. Profecia, predição e proclamação. Muitas pessoas pensam que profecia é sinônimo de predição. Essa palavra profecia, ela vem do verbo professar, então declarar. Então, profecia nem sempre está ligada a uma palavra de conhecimento, a uma palavra de sabedoria ou algo que se refere ao futuro. Tem passagens no Antigo Testamento que falam o seguinte: e veio o Espírito do Senhor a eles e eles profetizavam. Profetizar, naquele sentido, ele pode ser com relação a algo no futuro, a algo que iria acontecer, ou simplesmente começaram a declarar a palavra de Deus. Quando nós estamos louvando ao Senhor, nós estamos professando os louvores a Deus, nós estamos declarando os louvores a Deus. Só lembrando que no Antigo Testamento, quando os profetas se levantavam, eles simplesmente traziam a memória daquilo que já foi colocado através da lei e chamar a atenção à obediência. Nem sempre eles estavam trazendo predição, mas eles estavam chamando o povo a voltar à prática da obediência e ao arrependimento. O livro de Salmo também é uma forma nesse entendimento da profecia, de professar os feitos do Senhor, declarar tudo que ele tinha feito para o salmista ou para o povo de Israel. Então tem um sentido dessa forma, e nós vamos ver que essa palavra professar, declarar, ela é mais usada na Bíblia do que o próprio sentido que nós conhecemos de profecia. Graham Osborne diz que o equívoco básico com relação à literatura profética do Antigo Testamento é dizer que ela tem relação principalmente com o futuro. É comum pensar que predição pode ser definido como profecia. Gordon Free e Douglas Stuart afirmam que menos que de 2% da profecia do Antigo Testamento é messiânica. Menos que 5% especificamente descrevem a era da Nova Aliança. Menos de 1% diz respeito a eventos ainda vindouros. De fato, os profetas anunciaram o futuro, mas normalmente era o futuro imediato de Israel, reino do norte, de Judá, reino do sul, e de outras nações ao redor. No entanto, quando lemos a literatura profética, percebemos que predominam narrativas e proclamação. No Antigo Testamento, o profeta é visto mais como proclamador da mensagem divina do que de eventos futuros. Ou seja, o seu ministério estava mais relacionado à proclamação do que à predição. A função primária era proclamar a mensagem de Deus para os contemporâneos. Então, só para vocês terem um sentido simples, o que eu estou fazendo aqui é uma profecia, é uma proclamação do Evangelho, no sentido que essa palavra não tem nada a ver com predição, mas a profecia, durante a proclamação, como predição, ela pode existir, como uma palavra. Hoje a gente tem os dons do Espírito, e um deles que pode se encaixar nisso seria a palavra de sabedoria e o dom do conhecimento, a palavra de conhecimento, que são algo que só Deus sabe, e que pode proclamar algo que vai acontecer no futuro, ou descobrir algo que está acontecendo no presente. É aí onde entra o dom de revelação também. Exato. Então nós, para ficar entendido essa questão de profecia, para que nunca só liguemos profecia à predição, mas sim à proclamação da palavra de Deus. Diretrizes para o estudo das profecias bíblicas. No estudo das profecias bíblicas, precisamos considerar as seguintes diretrizes: o contexto cultural e as circunstâncias em que os profetas transmitiram as mensagens. Os profetas costumavam pronunciar sobre circunstâncias da época, às vezes o que Deus haveria de fazer no futuro
próximo, e outras vezes se referiam a cumprimentos num futuro distante. Um exemplo na Bíblia, no livro de Atos, no Novo Testamento, foi a fome que a Judéia iria passar. E aí um profeta, no meio dos discípulos, ele levanta essa profecia para que aqueles que pudessem ajudar, os irmãos da Judéia, levassem mantimento. Era algo que iria acontecer no futuro próximo a uma região, entendeu? Então isso é uma profecia sobre um futuro próximo, é um exemplo que podemos usar. E esse mesmo profeta, ele profetizou que Paulo seria amarrado quando subisse a Jerusalém. Esse mesmo ato, não foi? Então ele tinha o dom da profecia, ou a palavra de conhecimento, de algo que iria acontecer especificamente com aquela pessoa, e isso pode acontecer ainda hoje, como também que aconteceria em uma região. Então ele deu 2 pontos dessa predição, não é? Que algo iria acontecer a uma pessoa específica, como também ia acontecer a um povo, a uma região geográfica, não é? Então a predição vem para nos alertar de coisas do futuro, para que as pessoas possam se precaver. É só interessante ressaltar que no Novo Testamento tem poucas predições registradas, né? Exceto essas 2 de Ágabo, a gente não considera assim, o que considera é o Apocalipse, né? Mas predições pessoais você vê pouco registros. Exato. Existe essa diferença também sobre profecias ou predições que sejam do plano de salvação. Essa, só para vocês terem conhecimento, esse tipo de predição não existe mais. Se encerrou no livro de Apocalipse, se encerrou com o profeta João, né, que predisse todos os acontecimentos até o final do plano de salvação de Deus. Então não existe mais esse tipo de profecia. Já o tipo de profecia que nós falamos agora sobre Paulo, sobre uma fome na Judéia, isso está ainda em nosso meio, isso acontece ainda. A gente só tem que ter cuidado com relação a como é falado, né? Nós precisamos saber que ela tem que se cumprir, para que se seja de Deus, tem que se cumprir. Senão, ela simplesmente, como a Bíblia alerta, se a profecia não se cumpre, ou a predição não se cumpre, simplesmente era coisa da cabeça do profeta, né? Então precisa se cumprir para que a gente saiba que veio de Deus. Como lidar com uma profecia dessa, irmãos? Alguém chega e diz: assim diz o Senhor, e fala algo pessoal da sua vida. Aí muitas pessoas, irmãos, eles entram em parafuso com relação a isso, ficam ansiosos porque não sabem quando vai acontecer e tudo. Simplesmente vá pelo que a Bíblia diz. Se for de Deus, vai se cumprir. Não fica ansiando. Será que você vai precisar ajudar a cumprir aquilo que Deus colocou para a sua vida, não é? Então, da mesma forma que Paulo, ele foi amarrado sem ele precisar fazer força para isso, aconteceu, porque Deus tinha determinado que acontecesse isso. A fome aconteceria de uma forma, e ele avisou para que as pessoas se precavessem. Vamos dizer, se uma profecia vem para a sua vida, e é uma profecia individual, para a sua família, com relação a alguma área de sua vida, simplesmente, se é algo que precise de algum esforço seu, que você vá de acordo com o que vai fazer com que ela possa acontecer, se depender da sua vontade, como no caso da fome na Judéia. Para que os irmãos lá da Judéia não tivessem fome, que os outros irmãos enviassem mantimentos, né? E existe a profecia como a de Paulo: quando você chegar em Jerusalém, vão te atar as tuas mãos. Então, independente disso, ele aconteceria. Então, nós precisamos ter a sabedoria de como lidar com essas profecias, para que essas profecias elas não tragam ansiedade para a vida do cristão, né? Para que ele não fique, mas quando é que vai acontecer? E será que vai acontecer? E fica aquela ânsia com relação àquilo que foi falado, e de vez de trazer edificação, traz perturbação. Analisar também que nem sempre a revelação da profecia vai revelar coisas boas, mas vai revelar coisas ruins, que foi o caso de Paulo, né?
Ágabo disse o que ia acontecer com Paulo. Quando Paulo está falando aos líderes de Éfeso lá, em Mileto, quando ele mandou chamar, no capítulo 20 de Atos, ele está indo para Jerusalém e ele disse: a única coisa que eu tenho certeza é do sofrimento que vai acontecer comigo, está entendendo? Mas de nada eu tenho a minha vida por preciosa. Então Paulo já estava relacionando com aquilo que foi revelado para ele antes, mas ele tinha que ir porque era o cumprimento da missão. Amém. Então vamos adiante. Posso citar um versículo aqui que dá um esclarecimento bem legal sobre o livro de profecia? 1 Coríntios 14 diz assim: segui o amor e procurai com zelos os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aí o versículo 3 diz: porque o que profetiza para os homens para edificação, exortação e consolação. Ou seja, não está nem muito relacionado ao futuro, né? Mas a proclamação aí. Exato. Né? Trazer edificação, exortação, quer dizer, cumprindo o propósito para que foi feito isso, que era para a edificação da igreja. Então tudo isso é para que a igreja cresça. Né? E a questão quando ele fala assim, profecia, e aí ele diz que a interpretação das línguas, juntamente com as línguas, ela tem o mesmo valor da profecia. Né? Eu já tive exemplos comigo mesmo, de falar em outras línguas e ao mesmo tempo já ter o que estava falando. Muitas vezes o que estava falando era uma exaltação a Deus, e não era coisa de futuro. Era algo que foi dado através de outras línguas e que deu interpretação e simplesmente era glorificando a santidade de Deus, a majestade, o seu poder. Então, nem sempre, como a gente está estudando aqui, as profecias ou o falar em línguas com interpretação, ele vai estar ligado à predição, mas sim à proclamação da pessoa de Deus, dos seus feitos. E tudo isso para edificação, para exortação, para administração da igreja, com um propósito dela crescer, dela amadurecer. Só mais uma coisa, Vinícius, é que às vezes as pessoas pensam que isso acontece o tempo todo, em todo o culto que a pessoa que tem um dom vai fazer isso. Né? Se fosse assim, tirava o valor e a autoridade das escrituras sagradas e as pessoas ficavam recebendo só aquilo que vinha no momento pelo Espírito. O maior registro da revelação é a palavra de Deus. Verdade. Né? Então, tanto que o próprio apóstolo manda que é preciso analisar segundo a palavra, porque se tiver contrário àquilo que já foi revelado, tem que rejeitar, porque ou é do homem ou é do maligno. E a questão dos dons espirituais, ele não é um termômetro para o culto. Algumas igrejas neopentecostais e pentecostais, elas só acham que o culto foi fogo, como diz, né? Se tiver isso pairando. Lógico que isso é agradável ver um mover do Espírito Santo com línguas, interpretação, palavra de conhecimento, mas como o pastor falou, a maior palavra de conhecimento, a maior proclamação é a própria Bíblia, né? A palavra de Deus. E são dons, e a Bíblia fala que é colocado como o Espírito quer, não é como aquele que recebeu. Ela é proclamada uma profecia, uma predição, ou uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, de discernimento. Tudo isso tem um propósito, tem um objetivo. Ela não como o pastor falou, toda hora. Porque ela tem um objetivo específico para pessoas ou para uma época ou região. Né? Então Deus tem propósito para tudo isso. Mas o normal do culto é a proclamação como edificação, exortação para o crescimento da igreja, para a maturidade da igreja. Então a profecia, como está sendo colocada aqui como proclamação, ela está cabendo dentro desse objetivo, que é trazer crescimento à igreja, trazer conhecimento da palavra de Deus para que a igreja ela cresça e tenha seu amadurecimento. Aí tem que ver também, Vinícius, na questão duas coisas. Primeiro, que as pessoas que agem assim, ela demonstra falta de conhecimento de interpretação bíblica, né? É a primeira coisa que realmente ressalta, né?
E a segunda coisa é o misticismo que é natural do ser humano, de querer saber do sobrenatural e do seu futuro, né, para poder se conduzir. Enquanto que as revelações das Escrituras nos ensinam a vida no cotidiano, como é que nós devemos nos comportar de forma que agrada a Deus, e não para estar descobrindo as coisas futuras. Porque se Deus ele o quiser revelar, ele fará, mas nós não podemos caminhar buscando gurus para a nossa vida, porque é a Bíblia a nossa regra de fé e de prática, e ela precisa ser aplicada no cotidiano, né? Daquilo que nós aprendemos, porque isso vai nos ajudar a viver de forma agradável a Deus. E o próprio Jesus ele fala assim: não ansieis pelo dia de amanhã, né? Você ficar querendo saber o que vai acontecer. Um dos maiores problemas que hoje as igrejas enfrentam, não são todas, mas algumas que tomaram desse novo, vamos dizer assim, desenho, é o coach, né? Que ele é o direcionador, é aquele que traz a revelação da palavra. Pessoas que não fazem nada se antes não falar com esse homem. É um tipo de guru. De guru espiritual. Isso. Dentro da igreja evangélica, que através desse entre parênteses, profecias, do que tudo que a pessoa tem que fazer, eles ficam dependentes dessa pessoa para tomar qualquer tipo de atitude, tirando do alicerce do conhecimento da palavra. Aí nós precisamos separar. Você precisa de uma orientação na área profissional, na área comercial e tudo, e você vai procurar especialista para isso, pessoas mais experimentadas, aí tudo bem. Agora, quando se trata em relação à vida espiritual, a gente tem o maior coach dentro de nós, que é o Espírito Santo, né? A Bíblia diz que ele nos guiará em toda a verdade, certo? Então, as pessoas muitas vezes querem uma coisa pronta. Eu estava assistindo um pastor que é coach, que ele tem a pessoa como das mais sábias, e que ele saiu do Brasil e foi para o outro lado do mundo para ouvir ele. Uma só palavra deu direção para ele, né? E eu imagino assim, quanto gastou para chegar lá. E pessoas pagam milhares de dinheiro para esses coaches, tá entendendo? Para lhe dar uma orientação. Quando a gente tem a Bíblia, a gente tem a palavra de Deus. Então eu não tiro isso aí relacionado à vida secular, mas à vida espiritual não se aplica isso dentro da vida espiritual. E o grande problema é que os pastores estão trazendo isso para dentro da vida espiritual, da vida cristã, e para dentro da igreja. Quando o senhor fala assim, que alguns pastores estão fazendo isso, sempre, irmãos, pessoas que querem ser os orientadores, que eu falo nesse sentido, gurus, eles querem atenção, eles querem status. E aí vem ao contrário do que é a função, do que é do financeiro, né? Então, do que é a função realmente daquele que é colocado no ministério, onde a Bíblia diz: aquele que quer ser o maior no reino de Deus, que seja servo de todos, né? E esses são os princípios para o ministério, né? A Bíblia fala que também é para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja. Ele vem para servir a igreja, e isso ele vai ter a recompensa, e a recompensa dele é através da pessoa de Cristo, e não o reconhecimento muitas vezes humano, né? Que se a gente for analisar os discípulos, o próprio Jesus, eles não tiveram reconhecimento nenhum humano. Eles tiveram foi perseguição, e muitas vezes foram combatidos, né? Lógico que existe da igreja o reconhecimento, mas a busca daquele que foi colocado à frente da igreja para orientar o povo de Deus não é trazer status, ou trazer glória, ou trazer fama para ele, mas sim orientar o povo de Deus, levar ao crescimento, levar ao amadurecimento e a relação mais íntima com Deus através da proclamação da palavra de Deus, né? Pode falar, irmão. Tomando o que o pastor estava falando, né? Eu estava pensando aqui, como é medíocre, né, o pensamento de um crente que, para tomar qualquer decisão na sua vida, ele precise buscar a resposta no homem, né? Num outro homem, num guru, né? Sendo que todos nós temos acesso à sala do trono.
né? Todos nós temos acesso, porque nós não vamos diretamente à fonte, né? É mais ou menos como o catolicismo. Todo mundo, para receber, como eles dizem, uma graça de Deus, precisa passar pelo intermediário, que é um dos santos. Por que não vai diretamente ao santo dos santos? É verdade? Uma coisa também, irmão Sandro, com relação a isso, uma geração da tecnologia de hoje, né? Se você pegar, tem sempre o crente de tal tempo, ele era um crente que tinha como obrigação leitura, ele tinha que ler a Bíblia, ele tem que ler pelo menos a Bíblia uma vez na vida, né? Mas ele tinha que ler, né? Hoje, com esse adendo da tecnologia, das facilidades, da rapidez dos acontecimentos, as pessoas elas têm se tornado imediatistas e elas não estão sendo treinadas a esperar ou ter paciência, né? Então eles buscam esse tipo de gurus espirituais porque eles aparentemente vão dar um direcionamento rápido, direto. Você não vai ter que esperar, você não precisa estar em oração, você não precisa estar em leitura da palavra, em meditação, esperando o Espírito Santo falar, né? E aí onde está o engano, né? Facilita o engano desses falsos mestres, dessas pessoas, para confundir a cabeça das pessoas. E a própria Bíblia fala sobre, em 2 Pedro, capítulo 2, ele fala sobre isso, que são aqueles homens que fariam comércio de vós, né? Mas isso porque as pessoas desejavam isso. Dentro delas, elas desejariam que esse tipo de pregação fosse colocado em prática, né? E isso nós vemos há 2000 anos atrás, quando Pedro já relata sobre isso, já prediz o que aconteceria no meio da igreja. Virão falsos mestres que farão comércio de vós, né? Por quê? Porque o povo ele queria que fosse dessa forma pregado, né? Porque se fosse como os crentes de Bereia, eles não conseguiriam fazer isso. Por quê? Porque o crente de Bereia ele comparava as escrituras a tudo o que estava sendo dito. Então essa geração da tecnologia, do imediato, das coisas que acontecem rapidamente, né? As informações, num clicar de um teclado, você vai lá no Google, tudo aparece sobre aquele assunto. Então certas coisas estão sendo perdidas dentro da igreja, principalmente o costume da leitura da Bíblia e da meditação. Uma coisa fundamental, ler a palavra meditando, porque é nesse momento aí que o Espírito Santo começa a ensinar. Essa meditação deve resultar numa aplicação pessoal. Uma aplicabilidade. O problema é esse, né? As pessoas não estão buscando esse tempo de meditar no texto da palavra de Deus e fazer uma aplicação pessoal para poder realmente se comportar de forma que agrada a Deus e transformar o seu caráter, porque a Bíblia é que vai gerar em nós essa transformação de caráter. Isso acontece quando a gente passa a meditar nela e fazer uma aplicação prática, reconhecendo nossos erros, pecados, confessando, pedindo o poder de Deus para mudar. Mas hoje a interpretação bíblica hoje é mais para ensinar do que para ser ensinado, né? Primeiro eu tenho que aplicar em mim, para depois eu ensinar aos outros. E esse era o fator maior de Jesus rebater tanto os fariseus, né? Ele colocava: vocês impõem um jugo a que vocês mesmos não querem vivenciar. Isso foi até Paulo também falou para Pedro, no erro de Pedro, quando ele queria que os judaizantes queriam a circuncisão dos gentios também, e Paulo vai lá e repreende a Pedro, dizendo assim: tu não vives como os judeus, mas quer impor a circuncisão aos gentios, né? Então isso é algo que muitas vezes tenta envolver a nossa vida, não colocar em prática aquilo que nós estamos ensinando, né? Primeiro tem que aplicar na minha vida para poder eu dar exemplo, né? Como sempre eu li uma vez, acho que foi numa rede social, onde dizia assim, né? O pai olhava para o filho pequeno e dizia: cuidado pelo caminho que você vai andar. E aí o filho olha para o pai e diz: cuidado do Senhor, porque é o seu exemplo que eu vou seguir.
né? Então é o caminho que eu vou trilhar, é o que você caminhar, né? Então na nossa vida, como o próprio Paulo ele disse, pessoas que ainda não tinham convivido com Cristo, porque eram gentios, não sabiam quem era, ele dizia: sede imitadores meus, porque eu sou de Cristo. Ele estava colocando a sua vida como exemplo, né, daquilo que ele pregava, porque as pessoas não conheciam Jesus, eles não sabiam, não tinham convivido com ele, né? E aí eles olhem para mim, que eu estou fazendo o que Jesus fazia aqui na terra, né? Então nós precisamos ter essa aplicabilidade do Evangelho em nossas vidas. Os profetas costumavam pronunciar sobre circunstâncias da época, isso falando sobre o contexto natural e as circunstâncias que os profetas transmitiam as mensagens. Às vezes o que Deus haveria de fazer no futuro próximo, e outras vezes se referia a cumprimentos no futuro distante. Fato é que a palavra de Deus que proclamavam não estava desvinculada do curso da história. Os profetas transmitiram a palavra profética de Deus dentro do respectivo contexto histórico e cultural. Considerar o princípio da perspectiva profética. A perspectiva profética é um fenômeno que mescla tanto aspectos próximos quanto distantes do cumprimento de uma profecia ou visão. Era comum os profetas misturarem esses dois aspectos e, em geral, não entendiam como se desenrolariam. Foi o texto primeiro que nós lemos em 1 Pedro capítulo 1, 10 e 11, que relata o seguinte: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinado. Um exemplo que nós possamos entender é sobre a questão da glorificação do corpo. Paulo ele faz uma profecia daquilo que iria acontecer na dúvida que tiveram sobre depois da morte. E aí ele exemplifica dizendo que primeiro ressuscitariam aqueles que foram mortos em Cristo, e depois nós seríamos transformados e arrebatados. É como se ele como não sabia a época que iria acontecer esses eventos, ele já se incluía como se fosse na geração dele. Então ele tinha a perspectiva da profecia de como iria acontecer, mas ele não saberia quando acontecer. Então, como ele não sabe quando vai acontecer, ele se incluía naquele dia que ele também iria ascender aos céus e receberia o corpo glorificado, né? Então era algo que foi dito e que ele vivenciou, porque ele tinha a perspectiva da profecia, mas não sabia quando iria acontecer, né? Então, é interessante, relacionando com o nosso tempo, nós temos a mesma perspectiva de sermos arrebatados. Porém, pelas Escrituras, nós agora temos o conhecimento de que podemos morrer antes, e eles não tinham. Por isso que Paulo trouxe aquela revelação, né? Porque a expectativa da vinda de Jesus para aquele povo contemporâneo de Paulo era para já, certo? Mas Paulo ele coloca que pode ser depois, mas a perspectiva deles era para já. Hoje nós temos mais facilidade de compreender isso, de aceitar melhor, né, por causa da questão das Escrituras, que nos coloca alguns indicadores, né? E alguns deles não conheciam esses indicadores na época de Paulo, né? Que é o aumento da iniquidade e tudo, e Paulo foi usado por Deus para ir revelando para eles isso, né? Então houve essa dificuldade em relação a eles, e para nós hoje se torna mais fácil por causa das Escrituras. A gente pode ser arrebatado a qualquer momento, mas quando nós avaliamos as Escrituras e vemos que tem muita coisa para acontecer, a gente analisa e diz: não, eu posso morrer e não ver o arrebatamento, né? Eu posso, como os demais, ressuscitar e receber o corpo glorificado, enquanto outra geração lá na frente vai ser arrebatada, mas eu não vou alcançar o arrebatamento. É bem interessante isso aí, porque eles baseavam tudo essas indagações quando Jesus voltar. Se a gente for olhar para Mateus 24, que ele relata a perseguição, um dos maiores tempos de perseguição que houve da igreja, a igreja cristã, a primitiva, foi essa época que foi escrita, e Tiago ele mesmo
ele faz um relato, ele diz assim: essa carta vai para a igreja dispersa, né? Espalhada naquela região por causa da perseguição. Então poderia vir na mente daquela época dizer, é uma perseguição daquilo que Jesus falou em Mateus 24, e aquilo dava a entender que o arrebatamento estava muito próximo, né? E aí depois, quando você vai lendo, porque é diferente hoje a informação que nós temos hoje. Nós temos informações globais, né? Nós conseguimos ver tudo o que acontece no mundo simplesmente numa tela do computador. Naquele tempo não, eles vivenciavam aquilo só da região, eles não tinham como ter uma visão global de tudo, e por isso que nos traz um discernimento melhor com relação aos eventos que irão acontecer ainda para que haja o arrebatamento. É como Jesus falava: vocês vão ver as estações, vocês sabem quando vai chegar o outono, por tudo o que está acontecendo. O outono vai cair as folhas, na primavera vai sair as flores, no inverno vai ser frio e no tempo as flores vão brotar. Então tudo vai acontecer de acordo com as estações. Então nós conseguimos ver as estações, né, agora mais claramente por causa desse conhecimento global que nós temos pelas informações que chegam até nós, né? Então a gente consegue ter uma perspectiva profética mais racional, mais palpável, né? Ao olharem para o futuro, muitas vezes os profetas vislumbravam as duas vindas de Cristo como o pico de duas montanhas separadas por um vale. Não conseguiram enxergar o espaço de tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda. Isso está em Isaías 61, verso 1 e 2, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Irmãos, essa parte desse versículo agora, essa parte do texto, um dia eu prestei atenção a isso e vi como Jesus ele era tão cuidadoso com relação ao objetivo dele naquele momento, e como ele dava importância a tempo. É falado aqui nesse versículo 2, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Preste atenção nesse texto aqui, nessa última parte. Aí em Lucas capítulo 4, verso 16 ao 21, que vai se cumprir o que Jesus ele recebeu, a profecia vai se cumprir em Jesus agora. Esse de Isaías 61. É a primeira vinda, né? É, a primeira vinda. E chegando a Nazaré, onde fora criada, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, e restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Pronto, ele terminou de ler o livro de Isaías, essa parte do livro de Isaías. Só que ele parou em parte do segundo versículo. Ele diz assim, a pregar o ano aceitável do Senhor. Isaías 61, versículo 2, ele diz: e o dia da vingança do nosso Deus. Ele não lê essa parte. E aí onde está o espaço de um monte a outro. Só essa parte desse versículo é a interrupção, e é o vale que fica entre a montanha a outra, que aqui é representado pela primeira vinda do Senhor e depois a segunda vinda do Senhor. Por quê? Porque o dia da vingança do Senhor vai ser quando Jesus vir no Armagedon lutar contra os outros povos e aplicar o milênio, né? E após isso julgar inferno e tudo que a humanidade, lançar tudo no lago de fogo e enxofre. Então um versículo fez milhares de anos. A parte de um versículo fez milhares de anos. E quando eu li isso e fiz essa comparação, eu fiquei maravilhado como Jesus ele se atinha, e ele fala isso mais na frente. Ele diz: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Significava que Jesus não viria depois para julgar o mundo? Não, naquele tempo, naquele objetivo da vida dele, da primeira vinda,
era salvar e não julgar. Por isso que ele diz: todo pecado contra o Filho do Homem, esse será perdoado. Ele está falando sobre graça, sobre salvação. Então esse período, essa montanha até a outra, esse vale que fica entre essa montanha e a outra, esse período da graça que Jesus está agindo para a salvação da humanidade, né? Por isso que é falado sobre a demora da vida. Ele diz: não tenham a volta do Senhor como tardia, mas é porque existe a longanimidade de Deus para que nenhum se perca, né? Esse período é a paciência de Deus para que todos sejam alcançados pela graça. Então é interessante verificar isso, porque num versículo de Isaías 61:2, onde ele relata toda a obra, não sendo específico ou detalhando tudo, mas Jesus lá na frente fala tudo o que foi dito em Isaías 61, capítulo 1 e parte do capítulo versículo 1 e parte do versículo 2. Vinícius, eu só quero colocar um adendo aqui acerca essa questão que você falou da graça de Deus, para que todos sejam alcançados pela graça. Esse alcançado pela graça é pelo conhecimento do Evangelho, não é? Para que as pessoas não pensem que todos serão salvos, porque só quem vai responder ao convite da graça que recebe a salvação. Mas a graça do Evangelho, que essa proclamação vai alcançar o mundo, certo? E as gerações, mas só a resposta à graça é que recebe esta salvação. É como aquela parábola que Jesus faz de um rei, né? Que ele vai fazer uma festa e sai convidando a muitas pessoas, e as pessoas: não, eu vou estar ocupado agora, eu vou ter que fazer isso e tal. Aí os seus voltam e dizem: ninguém quis vir. Aí ele diz: vamos, convida qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa, não interessa o status dela, traz, eu quero minha casa cheia, né? E aqueles que responderam à proclamação do rei, esses participaram da festa que o rei proporcionou, né? Então é o que o pastor falou, né? Quando eu falei assim, a graça nesse período é assim: todo que responder ao chamamento da graça, o Evangelho de Jesus, esse será salvo, né? Por isso que a Bíblia fala assim: aquele que clamar ao Senhor, aquele que buscar o Senhor, esse será salvo. Fazer distinção, exemplo, a profecia de 2 Samuel, capítulo, falando de novo sobre a questão da perspectiva profética. A profecia de 2 Samuel 7, versículo 12 e 16, que teve cumprimento histórico em Salomão e aguarda cumprimento final na pessoa de Jesus, que diz assim: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Esse edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E lhe serei por pai, e ele será por filho. E se vier transgredir, castigá-lo-ei como vara de homens e com açoite de filho de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Então essa profecia que Samuel fala, quando ele diz: o qual sairá das tuas entranhas, lá em Mateus, a gente vê o sentido de Mateus fazer a genealogia de Jesus, para mostrar que se cumpriu em Jesus, porque ele veio da linhagem de Davi, né? Que foi uma promessa que viria um das entranhas de Salomão, que teria um reino eterno, né? Isso se referia a Jesus. Então ele não sabia, como fala aqui a perspectiva, ele não sabia quem seria esse que viria na sua genealogia, mas estava profetizando que viria um que sairia da linhagem de Salomão e que teria um reino para sempre. Fazer a distinção entre profecia incondicional e condicional. E eu achei bem interessante isso aqui, irmãos. Profecia incondicional. As profecias são unilaterais, não dependem de forma alguma da obediência ou cumprimento humanos para que se cumpram, que estão normalmente ligadas a alianças. Está escrito em Gênesis capítulo 7, capítulo 15, verso 7 ao 18. Aqui fala sobre a questão de Deus ter firmado uma aliança com Abraão. O que esse profecia incondicional é que o cumprimento
do que foi dito por Deus vai depender do que o homem fizer. Nós vemos que durante a profecia, onde ainda era Abrão, que Deus fez dizendo que ele teria uma linhagem que seria como grão de areia, como as estrelas do céu, lá na frente, Abraão e Sara erram quando pegam Agar e colocam ela como aquela que ia trazer elas. Mas isso não mudou a princípio a profecia que Deus tinha feito, até pelo fato que Abraão chegou para ele e disse: não, esse meu conservo é que será meu herdeiro. Ele disse: não será seu conservo, eu te darei um filho. Então Deus permaneceu fiel à sua profecia, independente muitas vezes da atitude de Abraão, que errou quando teve o filho com Agar, e que até hoje a gente vê esse embaraço todo entre árabes e de Israel. Ontem mesmo eu estava assistindo uns vídeos sobre isso, sobre essa disputa de Israel e os árabes. Israel querendo ter paz, querendo que os árabes deixem eles quietos e que aceitem Israel como um Estado, e os árabes querendo total, não é se afastar deles, não. Os árabes declaram: judeu tem que morrer, tem que deixar de existir. É o que está escrito no Corão, né? que fala sobre a questão de como Maomé lidava com os infiéis, e infiéis ele está colocando o povo ocidental, porque ele coloca um parêntese como judeus, judeus e infiéis. Eles colocam os judeus como particularmente um povo que tem que ser destruído. Então a profecia incondicional, ela é dessa forma explicada, né? Depende da pessoa a quem foi prometida. Outra coisa que eu queria trazer, a situação atual do mundo, né? Muitas vezes a gente tem visto a preocupação, isso é normal, de muitos com relação a essa pandemia, com relação à doença, né? E isso deve realmente ter cuidado, todo esse protocolo que é colocado na igreja, de colocar álcool em gel, usar máscara, tudo isso é para se precaver de nós também contrairmos essa doença, que pode ser fatal ou não, é? Mas a que ponto eu quero chegar na questão de como lidar com esse tipo de situação? Isso é como se fosse uma profecia incondicional. Jesus falou em Mateus 24 que haveria guerra, rumores de guerras, pestes, fome, tudo isso iria acontecer, independente se você criar calo no seu joelho e orar para Deus para que não aconteça. Então, o povo de Deus, com o discernimento que é dado pela Bíblia para nós, a gente não é para ficar da forma que muitas vezes o povo de Deus está se comportando. Muitas vezes eu vejo situações do povo com terror, aterrorizado, como se fosse uma coisa igual a quando teve a última praga do Egito, que Deus mandou todo mundo ficar dentro, passar o sangue do cordeiro no umbral da porta, e que o anjo da morte ia passar. Quem estivesse lá dentro não ia acontecer nada. Mas o que está acontecendo hoje na igreja, e a gente vê isso pela a fala das pessoas, é que há um terror. É como se nós temos que entender. Sua única proteção é estar dentro de casa. Essa é a visão, né? Que foi passada e que muitos têm assimilado. Eu concordo com você no sentido de que a profecia incondicional é que as pestes aconteceriam, certo? Dentro das pestes que aconteceram, não há uma promessa de Deus de proteção dos crentes dentro das suas casas ou em qualquer outro lugar, que ele não vá pegar. Por quê? Não há. Primeiro porque no Egito era um julgamento divino contra os egípcios e não contra Israel, por isso Israel foi protegido, né? Mas em relação à praga, a peste é para todo mundo. E os crentes estão inseridos nisso. Se Deus escolheu a minha morte com a peste do coronavírus, nada vai impedir que eu venha morrer, certo? Isso vai acontecer.
não quer dizer que eu não deva ter os meus cuidados. Eu devo ter, porque se eu não morrer, eu posso ser acometido e isso vai trazer algumas dificuldades para mim. Porém, eu tenho que entender, de qualquer forma eu vou morrer e o Senhor vai me levar no tempo e na hora dele. E ninguém vai impedir isso, né? Então nós temos que entender que o crente ele precisa ter essa compreensão e saber que ele precisa continuar confiando em Deus, dependendo de Deus e fazendo a obra de Deus. Mas o que está acontecendo é que os crentes estão recolhidos a maioria nos seus lares, com medo de tudo, tendo supervalorizando certos cuidados e deixando de fazer o que Deus realmente quer. É isso que a gente tem visto nesse tempo, né? E a gente não está orientando ninguém a desobedecer leis ou autoridade, mas é tirar as pessoas desse medo e levar uma confiança em Deus para encarar a vida, porque se ele tiver que morrer, ele vai morrer, não vai ter ninguém que vai tirar se Deus determinou para isso. Eu acredito nisso. O dia que eu morrer é porque Deus separou aquele dia pela forma que Ele escolheu e eu não tenho como realmente evitar isso. Imagine se Paulo, quando ele diz assim, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, ele tivesse que olhar para fome, espada, perigos, nem anjos, nem principados poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo. Imagine se ele olha para isso antes e ele tivesse esse mesmo comportamento que muitas vezes a gente está tendo, supervalorizasse a situação e não supervalorizasse a confiança em Deus, né? E isso que a gente está falando aqui, a questão, o foco disso que eu estou falando é o medo, não é se prevenir, é o medo. Tem pessoas que estão aterrorizadas, né? E se eu falar para vocês que cientificamente essa massa que você está usando não tem nenhuma base científica, né? Ela vai te prevenir da poeira, de respingos e tudo, ela vai diminuir a proporção de você pegar. Mas se eu te mostrar como a gente não consegue ter o protocolo que eles estão colocando, eles colocaram um protocolo com relação a isso para não enlouquecer ninguém. Porque se você for olhar para pessoas que estão dentro do hospital, o protocolo deles, e se a gente tivesse que fazer isso aqui fora, nem todo mundo ia morrer. Então, porque eu vou dar um exemplo aqui, ó. O irmão Sandro me entregou o microfone, né? Eu peguei o microfone, a irmã Alexandre pegou outro microfone e me entregou, mas eu nem higienizei o que o irmão Sandro pegou, entreguei ele e peguei o outro, que é esse aqui. Então esse aqui, se o irmão Sandro tivesse, já teria pego em mim, né? Eu já passei a mão no nariz aqui sem querer, cocei um pouquinho o olho, e seriam as vias de acesso para isso. Mas imagine se eu ficasse toda hora me preocupando com isso. A visão que nós devemos ter é essa que o pastor falou. O dia que a gente tiver de partir, vai ser segundo a vontade de Deus, independente de como seja, num acidente de carro, numa doença, num infarto, ou em qualquer outra coisa, ou naturalmente, ou Jesus vindo, né? Quem determina as nossas vidas, porque a Bíblia fala todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, você ama a Deus, então tudo que acontece na sua vida tem um propósito. Então é isso que a gente deve se firmar. E o que eu estou falando de novo, não é com relação a se precaver, é com relação a como é teu comportamento com medo. Muitas vezes as pessoas estão apavoradas com isso aí e não fazem nada, paralisam sua vida por causa disso. Então, só queria trazer isso para encaixar nessa questão de profecia incondicional, para a gente ter uma visão também que essas coisas que acontecem, essas pestes ou tantas outras guerras, fome, tudo isso que vai acontecer, são coisas incondicionais à vontade do homem, porque Jesus falou e faz parte do projeto de Deus com relação à humanidade, e isso não mudará independente de toda a humanidade querer, ela vai acontecer. Profecia condicional. A característica marcante dessa profecia é se ou a menos que. Pode aparecer de forma explícita no texto ou mais frequentemente implícita. Bem fácil de entender. Deuteronômio 28:1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus,
tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Outro texto que a gente pode ler também em Apocalipse, que diz assim, ó, ao fiel, ao que chegar até o fim, a esse darei a coroa da vida. Não é? Então, são promessas condicionais. Se você fizer isso, você será abençoado por isso. Não é? Então, existem esses dois tipos de profecias, né? de condicional e incondicional. Essa incondicional fica bem fácil de entender quando você lê o texto de Deuteronômio, né? Sempre tem a bênção e a maldição. Quando se cumpre a palavra, bênção; quando se cumpre a palavra, maldição na vida daqueles que foi escrito. Procurar a interpretação divinamente embutida no texto. Às vezes os próprios textos proféticos trazem as interpretações. Era comum o caso de anjos interpretarem os acontecimentos que os profetas vislumbraram nas visões registradas na literatura apocalíptica. Então, para que a gente possa entender, eu vou citar o livro de Daniel, capítulo 2, 36 ao 45. Diz assim: este é o sonho, também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei dos reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Essa é a visão do reino, onde ele viu uma estátua que tinha uma cabeça de ouro, que tinha um peitoral de prata, tinha a parte da parte da barriga era de bronze, e finalizava as pernas e os pés com ferro e barro, né? E nesse texto, onde ele fala aqui, ele já dá a interpretação. O próprio texto, ele dá a interpretação de tudo isso, onde ele fala que a cabeça era a Babilônia, que o peito era o Império Persa, que viria depois do Império Babilônico, que o ventre e as coxas eram o Império Grego, as pernas o Império Romano, e os pés a Europa, na situação de Roma dividida, né? Que isso aí é algo que irá acontecer. Esse último reinado vai ser o reinado do Anticristo, né? Que cada um tem o seu valor, explícito através do ouro como o mais precioso, o mais forte, o mais rico, né? Que era o Império Babilônico; o grego, que era a prata, com inferior riqueza, e aí vai descendo, mostrando a força e também a questão da força. Quando se chega nas pernas, aí nós vemos o Império Romano como força muito dura. O Império Romano foi muito duro, a conquista dele sempre foi com guerras, com matança e muito sangue, né? Então mostra a dureza do ferro, né? Não tendo muito valor, mas muito duro. Isso aí, esse texto todo, do versículo 36 ao 45, ele fala sobre o sonho, esse texto de Daniel, e já dá a revelação. Como também em Apocalipse capítulo 7, do 7 ao 18, né? Que é também explicado dentro do próprio texto. Para finalizar, irmãos, teologia no cotidiano. Ixi, é 11 horas já. Dá para finalizar, é rápido, é só uma leitura. Vejamos algumas implicações práticas do estudo desse tema teológico. Compreender a natureza da parábola e as diretrizes que devemos considerar no estudo desse gênero literário nos proporciona melhor entendimento de sua mensagem e nos alerta quanto a possíveis abusos e interpretações equivocadas. A princípio, isso é um pensamento meu, a princípio a leitura simples é a mais recomendada. Ler a Bíblia de forma simples, sem ficar querendo achar coisas nas entrelinhas. Leia a palavra de Deus de forma simples. O entendimento da natureza da profecia e das diretrizes a serem consideradas no estudo da literatura profética nos proporciona as ferramentas necessárias para a interpretação adequada e correta do gênero literário. O estudo dos gêneros literários, dos princípios hermenêuticos, ou ler sempre um texto no seu contexto, que rege a interpretação de cada um, nos proporciona maior segurança
quanto ao correto entendimento da mensagem de Deus, conforme registrado no Antigo e Novo Testamento. Bem, irmãos, fazer com que o ensino desses temas, gênero literário, é um desafio fazer com que seja dinâmico e não seja só didático, né? Porque ele é muito de repassar informação, mas o que eu tento fazer sempre é trazer a aplicabilidade disso aí, como deve ser nosso comportamento quando vamos ler a Bíblia, como interpretar a Bíblia, né? Trazer de uma forma simples tudo que é explicado nesses gêneros literários, para que a gente leia a Bíblia com entendimento fácil, né? Entendendo como quis dizer o gênero literário, a questão da época, o que o narrador quis falar, para quem ele estava falando, qual era o contexto de tudo isso. Quando nós começamos a analisar dessa forma, fica mais fácil de entendermos o que estava sendo ensinado em cada parte da Bíblia. Amém? Amém. Pastor Rubens. Senhor, não, se eu concluir só reforçar a questão da revista, só até hoje. Amanhã a gente vai terminar. Limpa aí, vamos lá, né? protocolo. Mas tem outro ali. Deixa eu colocar aqui. Amém, queridos? Que bênção poder estar na escola bíblica dominical e aprender sobre a palavra de Deus, porque isso nos dá fortalecimento, né? Nos dá também ânimo em tempos difíceis, e nós, com esse ânimo, continuamos perseverando até a vinda de Cristo, ou até Ele nos levar, nos chamar pela morte, eu não sei. O importante é a gente se firmar no Senhor a cada dia, viver para a glória dEle e proclamar o Evangelho da graça de Deus, para que as pessoas possam conhecer esse Deus maravilhoso e a sua salvação, né? Estudo excelente, não deixe de comprar a revista de Escola Bíblica Dominical. Além de você acompanhar as lições que estão sendo dadas, você tem um conteúdo em casa, você aumenta a sua biblioteca. Essa revista é excelente, né? Uma escolha muito boa para a igreja, principalmente para esse tempo relacionado às Escrituras Sagradas, certo? Eu quero louvar a Deus pela vida de Sandro como líder, dos professores que têm desenvolvido aí o ensino da palavra de Deus de maneira tão boa, tão esclarecedora, né? Quero louvar os irmãos que estão aí participando da escola bíblica também através do Facebook, né? Lembrei aqui, vi aí o irmão Davi, o diácono Davi também, irmão José, né? E Charles, que hoje está em casa também. Deus abençoe aí. Então, queridos, quando nós falamos em relação aos cuidados, né, a máscara, tudo isso, nós não estamos rejeitando, nós apenas estamos abrindo o entendimento das pessoas, que na soberania divina, quando Ele quer chamar alguém, ninguém impede, né? Devemos sim ter os cuidados justamente por aquilo que eu já falei, certo? Mas a gente sabe que muitos desses cuidados terminam não tendo realmente eficácia, né? Essa é a palavra, porque o vírus é invisível, é minúsculo. Alguém diz que ele é pesado, só pega pela mão. Eu não acredito nisso. Se o vento pega uma folha e faz isso, imagine um vírus microscópico, né? Você pode pegar não só no toque, mas você pode pegar de qualquer outra forma, né? Só é você ter um pouco de inteligência e ver que o vento leva, né? Qualquer coisa. Claro que tem bactérias que elas são pega na pele, essas coisas, né? Mas aquilo que o vento realmente pode levar, ele leva, e se é leve, vai fazer. Então o que a gente precisa fazer é confiar realmente em Deus. Algumas pessoas têm falado, pastor, não vou porque eu tenho medo e tal, prefiro ficar em casa e tudo. Se você tem medo, fique em casa. Não vá forçar o seu medo, você vai adoecer mais ainda e talvez você morre mais do medo do que do vírus. Então é melhor você ficar em casa, né? Mas você precisa vencer os seus medos na presença de Deus, buscando a Ele, para Ele tratar a sua vida emocional e caminhar
realmente de acordo com a sua vontade, fazendo o que Ele realmente deseja, né? Essas coisas têm nos preocupado, mas eu tenho colocado também diante de Deus. O que é que tem nos preocupado? Primeiro, que a gente quer ver a igreja junto, adorando, glorificando o nome do Senhor, certo? Esse é o desejo do nosso coração. E a igreja, ela foi fundada por Deus, né, com o propósito de que possa viver em comunidade, né, e adorar em comunidade, coletivamente. Hoje nós não estamos alcançando isso. Eu sempre digo, quem está em casa não cultua como a gente cultua junto. Não adianta, tira nossa atenção, a gente apenas assiste. Por que eu digo isso? Porque eu já fiquei em casa para mim saber como era que era. E eu senti a mesma coisa. Mas uma outra coisa que me consola é, Deus conhece todas as coisas e Ele permitiu isso. Ele tem um propósito em tudo isso. Eu quero louvar a Deus por aqueles que se dispõem à minha casa do Senhor, que vence seus medos, que serve, que adora, que trabalha, porque nós não poderíamos oferecer esse serviço a você que está em casa se não tivesse irmãos corajosos, dispostos aqui para tocar, para dirigir culto, para pregar, para filmar, e se não houvesse irmãos dispostos aqui para estar também nos dando essa alegria de estar junto aqui no culto, mesmo enfrentando todos os seus medos, né? Então eu quero louvar a Deus realmente pela vida de cada um de vocês, e a nossa oração é que Deus mude essa realidade, mas confiamos no Senhor, né? Eu já tive mais preocupado antes, no início da pandemia, por saber como é que vai a direção da igreja, como é que a gente realmente iria se comportar. Hoje o Espírito de Deus já tranquilizou mais o meu coração, por saber que Deus está no controle, e Ele é soberano, Ele sabia que tudo isso ia acontecer, Ele permitiu, e a gente vai adorando a Deus da forma como a gente realmente tem no coração essa liberdade de fazer. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Quero convidar você à noite a estar aqui. Dê o seu nome, né? Nós coloco lá no grupo da igreja. Nós só podemos chegar a 50 pessoas, né? Então, para estar aqui cultuando a Deus junto, celebrando ao Senhor. Vamos estar orando pelo nosso irmão em Cristo e amigo Levi, né? Que é filho do seu vovô com muitos anos, crente da Presbiteriana, um dos crentes mais antigos aqui de Salgueiro, um homem abençoado. Já tive momentos de ouvi-lo pregando, e tem uma família grande, conhecida também. E o Levi, que um tempo foi atuante ali na igreja e é nosso amigo, está enfrentando um momento crítico, né? Por causa do coronavírus, e nós vamos estar orando ao Senhor para que o Senhor possa restaurar, recuperar a sua saúde, orando também pela vida do irmão Júlio e sua família que está em isolamento, irmão Júlio que foi acometido também, pelo irmão Isaac, que era funcionário de Júlio, né? Também está em isolamento, e a irmã dele também que foi acometido, e uma sobrinha de Júlio de 7 anos, 8 anos, que também foi acometida, né? Então nós temos algumas pessoas próximas que foram acometidas. Família de Levi, aliás, Ligiane, a esposa de Levi, 7 pessoas na família estão infectadas, né? Então vamos estar orando, irmãos, para que Deus possa recuperar essas pessoas e trazer assim saúde no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero também só lembrar, alguns irmãos pediram para a gente usar um outro microfone para que as pessoas na escola pudessem fazer pergunta e quem está lá do outro lado na internet ouvir. Mas nós evitamos fazer isso, irmão, justamente para não passar microfone de mão em mãos. Então, infelizmente, nós vamos fazer assim. Nós estamos transmitindo sem passar direto pela mesa, para que você pudesse ouvir pelo menos um pouquinho daqueles que perguntam, certo? Então nós não vamos poder fazer isso, colocar microfone, justamente para evitar o contágio, né, dessa forma, ok? Mas vamos estar orando. Vocês já ouviram aí as pessoas, os nomes das pessoas que precisam receber oração. Eu queria que vocês começassem a orar agora em nome de Jesus.
Querido Deus, nós estamos na Tua presença, muito felizes por essa manhã tão abençoada na Escola Bíblica Dominical, pelos estudos que têm sido trazidos pela vida de Vinícius, pela vida de Sandro, pela vida de Tônio, pela vida de Dinho. Nós queremos te louvar, Senhor, pela vida dos irmãos que têm enfrentado seus medos, que têm, ó Deus eterno, vindo à tua casa, que têm, ó Pai da Glória, cultuado com toda dificuldade, mas têm tido prazer de se reunir em culto e em adoração. Queremos também te pedir por aqueles que estão em casa, que não vêm porque têm medo, que o Senhor possa restaurar, ó Deus, a sua saúde emocional, que o Senhor possa dar-lhes fé, que o Senhor possa guardar, proteger e tirar, Senhor, o medo dessa pessoa para que possa viver de forma saudável, emocionalmente falando. Pedimos, ó Deus eterno, que Tu possa despertar a Tua igreja nesse tempo, ó Pai da Glória, em que a frieza espiritual tem, ó Pai da Glória, tomado conta de muitos corações, ó Pai, e tem esses corações envolvidos com coisas que não Te agradam. Muda essa realidade. Deus, em nome de Jesus, oramos pela vida de Levi, Teu servo. Pedimos que o Espírito do Senhor possa ir ao encontro dele naquela UTI, que o Senhor possa restaurar a saúde pulmonar dele, que ele possa ser recuperado, Senhor da glória, na sua saúde e possa estar de volta à sua casa e ao seu lar, juntamente com a sua família. Deus, também que o Senhor abençoe a vida de Jeane, dando força, dando graça. Ó Deus, tenha misericórdia dela, traz saúde para ela, Senhor da glória, e também para os seus pais, para as suas irmãs e cunhada que foi acometido. Visita também a vida de Júlio, de Jéssica, das suas filhas, da sua sobrinha, de Isaac, da sua irmã, Senhor, e todos aqueles que foram acometidos, ó Pai, por esta enfermidade. Pedimos a Tua misericórdia, Senhor, e Tu possa restaurar e recuperar. Pedimos que o Senhor possa nos guardar, para que a gente possa, ó Deus, continuar servindo e fazendo a Tua obra com liberdade, mesmo em meio a esse tempo de pandemia, Senhor. Tenha de misericórdia de nós, em nome de Jesus, ó Pai. Nos dê equilíbrio, nos dê compreensão e nos faça aceitar a Tua soberania, Pai, em todas as coisas, porque Tu és Deus, Senhor. Tu és Deus. Nós cremos nisso. Temos medos do Teu povo, Senhor. Renova as forças do Teu povo, Senhor. Dá-nos a alegria e a liberdade de nos reunirmos novamente como comunidade em adoração ao Senhor, com toda a liberdade possível, Senhor. Livra-nos desse vírus, levanta pessoas para descobrir a vacinação, para que as pessoas possam ser, ó Deus eterno, imunizadas e nós possamos voltar à nossa vida normal, nos libertando das máscaras, Senhor, que nos impede de respirar melhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, tende misericórdia de nós, tende misericórdia do Brasil, tende misericórdia, Senhor, das nações, tende misericórdia da Tua igreja, Pai, que ela se levante nesse tempo para a proclamação do Evangelho. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Irmãos, hoje é o último dia para você pedir a sua revista. Vi os temas, está muito bom. Faça seu pedido aí, a irmã Sandra, a secretária, mas tem esse material que é de suma importância para a sua edificação espiritual. Que a graça e a paz do Senhor, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus sejam com todos desde agora e para sempre. Diga amém? Faça o coração aí com seu irmão, no nome de Jesus, diz a paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Bom, depois me passa. Não dá pra ver o tema, não. E aí, né, aparecido?